pouco? Vamos? Então agora você vai saber qual é a dificuldade que você tem sobre tomar decisões. É difícil para você? Você é rápido para tomar decisões? É impulsivo? Como você lida com isso? A partir de agora a gente vai conferir um papo de mulher. Doutora Arlene Ribeiro, psicanalista, vai explicar pra gente por que é tão difícil tomar certas decisões de vez em quando na nossa vida. Seja bem-vinda, doutora Arlene. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. O prazer é nosso. Que bom, né? Vamos falar sobre isso, como é difícil tomar decisões, né? É verdade. Realmente, assim, quando nós pensamos em tomar decisões, gera um conflito tão grande dentro da gente, né? Uma confusão mental, assim, porque tomar decisões, na verdade, nós tomamos decisões todo dia, toda hora, mas pequenas decisões, desde o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, mas são decisões assim diárias que não vão interferir tanto numa mudança de vida. Radical. Radical, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre decisões que vão causar mudanças grandes na sua vida, né? Então são decisões que requerem um pensar maior. E por que é tão difícil? Realmente é difícil, né? Porque quando nós temos que optar entre ir para a direita ou para a esquerda, né? Às vezes a gente fica no meio e não vai para lado nenhum. Isso, entre ir ou ficar. Por que nós ficamos tão assim indecisos, na verdade? Porque nós temos medo de errar. O ser humano, na verdade, ele tem um grande medo de errar. Nós temos o grande medo de errar. E o medo paralisa, né? Se você tem o medo Isso. de errar, você fica paralisado. Isso, o medo paralisa. Mas assim, mais do que ter medo de errar, é tentar, né? Então, na verdade, nós precisamos focar mais assim, eu vou tentar. Se eu errar, eu tentei. Sim. Né? O não, meu pai sempre disse assim para mim, Isa, o não a gente já tem. O que você conseguir é crédito, é maravilhoso. Né? É verdade. Então, o não todo mundo já tem. Ah, eu não sei se eu ligo para aquela pessoa, será que eu vou conseguir aquele emprego? Tenta. O não você já tem, você vai tentar o sim. Exatamente. Mas você sabe por que esse conflito ele emerge assim de uma forma tão grande? Por quê? Porque, na verdade, existe assim a questão cabeça e coração, razão e emoção, né? Então, a razão e a emoção, ela vai estar dando respostas diferentes para você. Por isso que fica aquilo assim, vou, não vou, onde eu perco, onde eu ganho. Então, o coração fala assim, é meu desejo, né? Eu vou ter ganhos, vai ser legal, eu vou. Mas o que essa pessoa, se eu tomar essa decisão, o que essa pessoa vai pensar de mim? Quando você diz o coração é a emoção. E quando você diz a cabeça é a razão. Exatamente. Então, é o racional e o emocional, eu diria, né? Então, o emocional, ele vai desejar aquilo. Ele vai ver a sua zona de conforto, vai ver o que é bom para você e vai querer muito fazer aquilo, né? Só que ao mesmo tempo, ele vai questionar. Eu posso estar fazendo para realizar o meu desejo, mas eu posso estar afetando tal pessoa? Ou será que aquela pessoa vai me julgar por estar tomando essa atitude? Então, eu vou tomar uma atitude agora, pode ser? Posso tomar uma decisão? Pode. Então, tá. Não demore para tomar a decisão de ir na Jurubatuba, né? Não é, doutora Arlene? É uma decisão. Se você está pensando nisso, e está precisando, pode né? tomar a sua decisão. Tempo. Exatamente, não perca tempo. Nós estávamos falando sobre a dificuldade de unir a razão com a emoção. Isso. Né? Existe alguma dica que você dá para quem nos assiste que tem essa dificuldade, principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade em dizer não? Sim, então, voltando um pouquinho, né? Então, a razão e a emoção que é o grande conflito, né? A razão é a necessidade e a emoção é o desejo. Então, essas duas forças, elas ficam batendo dentro da gente para você ficar indeciso. Né? Então, na indecisão, nós nos tornamos mais vulneráveis às perdas. Eu falo que a indecisão é uma perda garantida. E na decisão, você tem a chance de conseguir, de ganhar, de vencer, ou seja, de trilhar o caminho mais assertivo, né? Então, decidir é difícil por conta dessas confusões, mas você tem algumas dicas que a gente dá que você pode, assim, ir afunilando isso. Por exemplo, se você tome pequenas decisões na sua decisão definitiva. Então, você tem que escolher entre o A ou o B. Aí você escolheu o A. Uma pausa. Tem pessoas que também não sabem para onde querem ir.
Aí Sim. fica difícil tomar uma decisão. São as indecisas, né? Elas não querem tomar uma decisão e aí elas delegam essa decisão para um terceiro. Para quê? Para que elas não sejam culpadas. Sair o peso das costas. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Não fui eu que Isso decidi. Exatamente. Isso é muito comum. É um mecanismo de defesa, né? Eu estou me defendendo de ser julgado, de ser criticado e tudo mais. Então, a pessoa ela fica mais vulnerável a perder, né? Porque ela não está indo, ela não está avançando, ela não está caminhando para a frente, não é verdade? Então, uma das coisas que a gente pode observar seria o seguinte, você tome a sua decisão. Então, eu vou decidir pelo lado A e vou dormir. E quando eu vou dormir, eu sinto mal, eu fico angustiada, dá palpitação, eu fico com dor de barriga, aquelas coisas todas. Aí eu levanto e falo, não, este caminho não é certo, porque seu corpo falou. Tá? Então, seu corpo deu uma resposta para você de que talvez esse não seja o melhor caminho. Então, é uma dica que nós podemos observar esses sintomas físicos do que aquela pré-decisão não está legal, não seria a melhor, tá? Então, é uma dica. Outra dica que seria legal colocar, assim, você faça as duas opções. Então, eu vou ou não vou, o lado A e o lado B. Aí eu pego o lado A e coloco todas as vantagens que eu teria escolhendo por este lado, tá? Só as vantagens, só os ganhos, não perdas. Eu teria, se eu for por aqui, eu tenho tal vantagem, tal vantagem, tal vantagem. Vou nomeando essas vantagens. Aí eu faço a mesma coisa com o lado B. Lado B. Então, eu teria essa vantagem, essa vantagem, essa vantagem. Por quê? Porque eu estou falando para a minha mente só as coisas boas. Eu não estou deixando a minha mente em conflito entre perdas e ganhos. Eu só estou falando dos ganhos. Daí, eu vou analisar do lado A. Quais foram as vantagens e do lado B? Quais foram as vantagens? O lado que tiver mais vantagens, talvez seja o lado mais assertivo para você ir. Então, pontuar as vantagens e desvantagens talvez seja um momento, seja uma atitude de conflito. Proativa, né? Não, se você pontuar as vantagens e desvantagens, você vai voltar para a razão e emoção. Então é o contrário. Então, se você pontuar, você só vai ficar paralisado. Não, você só vai faça as vantagens. Exatamente, só as vantagens. Só o positivo de cada direção que você quer tomar. Então, na direção A eu tenho 5 vantagens e na direção B eu tenho 9 vantagens. Então, o que me leva a ir? Qual o caminho que eu devo seguir? Onde eu pontuei mais, onde tem 9 vantagens, entendeu? Então, o lado B seria o mais assertivo. Isso é uma dica. Legal. E é legal porque você não entra no conflito de novo, tá? Entre lá, vou, não vou, quero, não quero, mas será que vai dar? O que eu vou perder, o que eu vou ganhar? Não, você trilhou um caminho só de coisas positivas. Tá? E eu acredito muito naquilo que nós somos e que nós pensamos, né? Se você atrai coisas positivas, se você pensa coisas positivas, parece que você atrai as coisas positivas. Agora, se você já acorda no botãozinho do negativo, parece que tudo que você quer não acontece, tudo sai errado. Aquele dia que você acorda já no negativo, parece que nada dá certo. Exatamente. E é importante saber assim, que independente da escolha, né, decisão é o quê? É escolha. Você vai ter que escolher. Então, vai ter perdas. Sim. Então, é como você vai lidar com essas perdas. Então, a partir do momento que você conscientiza que que essas perdas vão existir, você já está mais pronto para enfrentá-las, tá? Então, é um grande fator aí, decisivo até, de você acertar mais. Porque essas questões, como você já está pensando nelas, você já sabe que você vai lidar com aquilo lá, fica muito mais fácil de decidir. Até se você errar pela sua decisão, a culpa é menor. Entendi. Tá? Eu escolhi por aqui, mas não deu certo. Ok, mas eu tentei. Sim. E aí não fica com aquele si, né? Porque às vezes se você não toma certas decisões, você vive com o si que a gente chama. E se eu tivesse feito? Exatamente. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse falado? E se tivesse dado certo? Então, se você não tentar, se você não tomar a decisão, você não vai saber. Então, muitas vezes é importante você dar esse passo para que você possa também ter o retorno. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não vou conseguir. Aí não consegue mesmo. Com certeza. A indecisão é a pior situação. Quando você não decide, você já está decidindo. E outra, exatamente isso. E outra questão que acontece também, tem pessoas que são muito postergadoras. Ela sabe que precisa tomar uma decisão, ela sabe que precisa tomar uma atitude, mas fica postergando.
Ah, depois eu resolvo. Eu tenho a sensação, por exemplo, quando acontece isso comigo, que eu preciso decidir alguma coisa, coisas simples, básicas às vezes da vida. Outro dia eu precisava comprar uma lâmpada para minha casa. E aí eu falei, preciso comprar lâmpada. E aquilo ficou na minha cabeça, eu preciso comprar lâmpada, eu preciso comprar lâmpada, eu preciso comprar lâmpada. Aquilo parecia um pop-up entrando e saindo da minha cabeça. Sabe pop-up? Quando você abre um site e aquele negócio fica piscando? Parecia um pop-up. E era uma coisa tão simples, era só entrar na loja e pegar a lâmpada. Né? Mas aí você fica postergando, fica postergando, fica postergando. Infinitas situações que a gente faz isso na vida. Então, por isso que quando você mais posterga, quanto você mais adia situações, mais energia você está gastando, você está consumindo a sua energia, aquilo não sai da sua mente, você está criando um outro problema. E tem uma outra frase que eu gosto de usar também, e uso comigo mesma, quando eu tenho esse hábito de postergar ou de não decidir, eu digo assim, falo para mim mesma, me olho no espelho e falo, Isabelle, o único jeito de resolver um problema é resolvendo. Não tem outro jeito. Você conhece algum outro jeito? Eu não conheço. Você conhece? De jeito nenhum. Então vamos resolver, né? Resolver, tirar da frente e seguir, né? Tirou um, vai para o segundo, vai para o terceiro, você vai eliminando situações e aí você vai conseguindo trilhar o seu caminho, né? Com muito mais facilidade. É verdade. Não é? Olha, a gente vai voltar com a Aloíse, que está super animada. O evento vai ser um sucesso mais uma vez. Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho? Então vamos fazer o seguinte.